Mas vamos, Provérbios 22:6. Antes da gente ler, eu queria que vocês repetissem uma frase. Essa frase é do Neil Postman, professor Neil Postman. A criança é a mensagem que enviamos a um tempo que nós não veremos. A criança é uma mensagem que enviaremos a um tempo que nós não veremos. Isso é muito sério, gente. Isso é seríssimo. E pensando nesse texto, nessa frase, é que me veio ao coração esse texto de Provérbios. Ensina a criança no caminho. O Hamelech Shilomon, o rei Salomão, ele disse assim: Halpeni lanar hanuk, halpeni nahal shanuk. Então, o negócio aqui é o seguinte: ensina a criança no caminho. O texto hebraico vai dizer o seguinte: caminhe com ela. Vá junto, não é para apontar, olha, a igreja é aquela ali, tá? Vá naquela igreja. Leia aquele livro. Se ajoelhe naquele canto. Foi dito aqui hoje, se você quer ensinar o que é oração, você tem que orar. Você quer ensinar o que é plenitude do Espírito, você tem que ser pleno no Espírito. Aí o texto ensina a criança no caminho, ou menino, no caminho em que ele deve andar. Não é um caminho que ele é obrigado a andar. É o caminho que ele deve andar. Porque vai ser apresentado para essa criança, para esse educando, para esse menino, a vida é cheia de contrapontos, cheio de ofertas, cheio, digamos assim, de alternativas. E como tem alternativa? Essa frase que a gente usa às vezes, olha, cuidado, criança, o mundo não tem nada que preste. Isso não é bem assim não, gente. Isso não é bem assim. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Apenas alguns exemplos. O grande John Wesley, ele aceitou Jesus com 4 anos de idade. Dwight Lyman Moody aceitou Jesus com 6 anos de idade. O maior pregador do século XVIII, Charles Haddon Spurgeon, ele aceitou Jesus com 9 anos de idade. Quando se fala de Wesley, a gente tem que se lembrar de Susana. Quem era Susana? A mãe de Wesley. Uma vez perguntaram para Wesley, ele com 86 anos de idade, já quando contava com mais de 80 anos de ministério, perguntaram para ele, qual é o segredo da tua vitalidade espiritual? Ele disse, Susana. Por que Susana? Porque todo dia a mamãe se levantava com todos os meus irmãos às 6 horas da manhã e nós orávamos e líamos a Bíblia todos os dias por 2 horas. Ela ensinava o menino no caminho. Ela não ensinava o caminho, ela ensinava no caminho. E esse negócio de ministério infantil, que às vezes, num tom crítico para algumas pessoas, soa até como inovação, não é inovação não. O ministério infantil é bíblico, porque eu conheço um camaradinha que estava no ventre da mãe dele. Estava lá no ventre da mãe dele. E quando esse camarada foi concebido, cresceu e começou a profetizar nas regiões desérticas da Judéia, perguntaram para Jesus, quem é o maior homem nascido de mulher? Ora, o maior homem nascido de mulher é João o Batista. E quando é que ele começou o ministério dele? Ora, quem faz ministério, quem cria ministério é o Espírito Santo. Pois bem, o Espírito Santo, quando esse camarada estava lá no ventre, já tinha enchido ele. Então, esse ministério começou no ventre. Vocês estão lembrados acerca de ministério de homens e meninos? Vocês estão lembrados do Golias? Vocês não estavam lá, mas vocês se lembram, né? Vocês se lembram que lá no vale de Elá, todos os dias aquele camarada de 2,47 metros de altura, dizem, todo dia, de manhã, ele dizia, aí não tem homem, todo dia.
Ficou 40 dias falando isso, de manhã e de tarde. Aí não tem homem. E todos os homens de Israel olhavam para aquela figura descomunal e temiam. O homem Saul não foi enfrentá-lo. Os homens irmãos de Davi não foram enfrentá-lo. Os homens exércitos e hostes de Israel não foram enfrentá-lo. Mas, de repente, apareceu, sabe quem? Um menino. Apareceu na concepção deles uma criança. E era uma criança de fato. Ele era um adolescente. Ele só tinha 16 anos de idade. Adolescente. Ele tinha acabado de sair da pré-adolescência, era adolescente. Apareceu um menino. Enquanto todos os homens não queriam enfrentar aquele homem, pois bem, Deus se serviu de um menino. E era um menino corajoso, pequenininho. E eu aprendi uma lição: não mexa com baixinho. Todo baixinho é invocado. Porque todo mundo dizia: olha o gigante, olha o gigante, olha o gigante, olha o gigante, olha o gigante. Mas o menino parou para ouvir aquela voz tonitruante do homem de Gate e disse: quem é esse incircunciso? Quando o menino diz quem é esse incircunciso, o menino está dizendo: quem é esse cara que não tem pacto? Quem é esse cara que não tem aliança? Quem é esse cara que não tem marca? Eu sou menino, mas tenho pacto, eu tenho aliança, eu tenho marca. Por isso que, olha que coisa interessante, o Golias queria um homem para lutar com ele, mas foi mandado um menino. Não subestime os meninos. Não subestime as crianças. Eu costumo dizer, até gosto de dizer, eu não nasci no hospital, não nasci na igreja, eu nasci no hospital. Mas eu estou na igreja há 51 anos, não parece, né? Obrigado. E minha mãe, quando tinha 26 anos, irmã Regina, ela tinha 6 filhos. A minha mãe se casou com 13 anos de idade, quer dizer, se casou não. O meu avô, um judeu chamado Joaquim, ele deu minha mãe para o meu pai, chamado Felipe. E a minha avó, Hannah, deixou. Eles falsificaram, desculpe dizer isso ao Brasil todo, falsificaram a certidão de nascimento dela de 13 e colocaram que ela tinha 18. Ela se casou, minha mãe era loira dos olhos verdes. Infelizmente, não herdei esses traços. E quando ela tinha 26 anos, ela tinha 6 filhos. E quando ela tinha 26 anos, com 6 filhos, meu pai Felipe a abandona. E ela criou 6 filhos sozinha. Moramos um tempo em Minas Gerais, moramos um tempo em São José dos Campos, eu nasci em Curitiba, morava ali na rua Mateus e Leme. Na época que o Shopping Miller era uma fundição. E quem levava a cesta básica para a gente era a igreja sede de Curitiba. E a mãe criou 6 filhos, todos eles dentro da igreja. E eu me lembro, vagamente eu me lembro, que aquela escadinha ia para o culto. Minha mãe baixinha, pequenininha. A maioria dormia debaixo do banco, mas minha mãe tinha um filho que era terrível, agitado. Não parava um segundo na igreja. Mas todas as vezes que esse filho da minha mãe se agitava, sabe o que ela fazia? Em posição de mão. Sabe como que é? Ela pegava ele calmamente e levava para fora em posição de mão, do lado. Sabe aquela frase? Engole o choro. Ela dizia isso. E eu engoli o choro. Aí eu percebia que o filho que a mãe mais exigia nesse sentido, eu comecei a perceber isso, era eu. Era eu não sei porquê. Minha mãe nunca me contou nada. Mas num belo dia, eu me lembro como se fosse hoje, foi no mês de abril de 96. Foi numa sexta-feira à noite que eu e minha mãe fomos no culto de doutrina, no Jardim Curitiba, na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba. Fomos ali no culto de doutrina. O pastor pregou em Romanos capítulo 5. E eu não sei porquê, naquela noite, eu estava do lado da mãe, tá? Eu era um presbítero, eu falei: mãe, eu estou sentindo ir para frente hoje, não sei porquê, eu queria receber uma oração. Mas por quê, meu filho? Não sei, mas estou sentindo algo diferente aqui no meu coração hoje. Já era crente, estava na igreja e tal, fui para frente. Beleza. Acabou o culto.
A mãe falou assim: filho, vamos lá em casa, eu tenho algo para te contar. Vamos lá, mãe. Cheguei na casa dela, falou: filho, eu vou te contar algo, mas não fique bravo comigo. Por eu ter demorado, em 96 eu tinha 24 anos, por eu ter demorado 24 anos para te contar. Sério, mãe, o que a senhora vai contar? Por acaso eu não sou teu filho? Não, não é isso não, é outra coisa. Meu filho, quando você tinha 3 meses de idade, você foi apresentado na igreja. E quando você foi apresentado, meu filho, o pastor dessa igreja se chamava Daniel. Ele tinha 82 anos de idade, ele era um negrinho desse tamanho. Ele tinha voz, meu filho, que parecia a voz de Pavarotti, grossa. Quando ele falava, parece que a igreja tremia. E o povo lá da cidade, filho, tinha medo dele, porque Daniel, quando falava vai morrer, morria. Quando Daniel falava vai viver, vivia. Ele era o homem mais temido da cidade, porque ele era cheio de Deus. E foi esse homem que te apresentou, meu filho. Mas quando ele te apresentou, e eu levei você para frente, com 3 meses de idade, ele te pegou no colo, levantou para cima, orou por você, e quando foi me devolver você no meu colo, ele arregalou os olhos, meu filho, e disse: minha serva, cuida deste, pois é ministro do meu evangelho. É o meu escolhido e pregador da minha palavra. E para mostrar que eu, o Senhor, estou falando nesta noite, darei um sinal no meio de vós. Quando ele falou isso, meu filho, 75 crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Naquela noite que você foi apresentado. Eu falei: só velha, quer dizer, mãe, por que a senhora está me contando isso só hoje? Por que não me contou quando eu tinha 10, tinha 12, tinha 15, 14? Não, meu filho, é que você naquela época não valorizava a tua chamada. Você não tinha nem noção do que você tinha para você, e se eu falasse, eu acho que você nem acreditaria, mas eu sei, estou vendo que agora você está pronto. Mas uma coisa eu sei, meu filho, desde o ventre você é escolhido para fazer a diferença e fazer a minha obra. Você está ensinando pregadores, você está ensinando pastores, você está ensinando o próximo Moody, você está ensinando o próximo Wesley, você está ensinando o próximo presidente da convenção, você está ensinando homens que vão ser presidentes de igreja. O diabo diz que a igreja termina nessa geração, é mentira, não é verdade. Não faltará profeta que ministre diante do altar do Senhor, não faltará. Me perdoa, gente, é um seminário. Deixa eu engolir, me comportar aqui. Ensina o menino. E vocês sabem que vocês ensinam muitos de lares destroçados, que tem aquela batalha, que é parecida com a batalha que o Timóteo tinha. Lembra do Timóteo? O pai era grego, a mãe era judia. O pai introjetava a cultura helenística, a mãe introjetava a cultura judaizante. Vocês se lembram? E a avó ajudou a estragar um pouquinho, no bom sentido. Aí o Paulo, ele admite: não, você tem qualidades, Timóteo, que você herdou da sua avó, que você herdou da sua mãe. Mas havia um choque existencial na mente do garoto. O Timóteo, quando tem contato, os primeiros contatos com Paulo, o Timóteo tem 13 anos de idade, ele começa a viajar com Paulo e, digamos assim, ser preparado para ser pastor de uma das igrejas mais importantes que Paulo plantou, com 18, a igreja de Éfeso. Timóteo cuidou da igreja de Éfeso. O Timóteo, ele foi consagrado, gente, pelo presbitério a evangelista, solteiro, jovem, inexperiente, por assim dizer. Mas Paulo faz questão de escrever o que para ele? Uma carta pastoral.
O Timóteo é o único que Paulo, digamos assim, se despede, num certo sentido, escrevendo o seu obituário para ele, dizendo o seguinte: Timóteo, eu combati o bom combate, sabia, meu filho? Eu terminei a carreira, eu guardei a fé, e a coroa de justiça está guardada para mim, meu filho. É o único que Paulo diz isso. Então havia um choque, digamos assim, eu posso dizer, educacional, na mente do garoto, na mente de Timóteo. E é o mesmo choque que essa geração, por assim dizer, está sofrendo. Eu não estou aqui desmerecendo as salas de aula, não, de forma nenhuma, eu sou professor. Mas a escola, ela ensina, mas ela não educa. E infelizmente nós temos na nossa igreja crianças que não têm lares do perfil do Salmo 128. Porque o ideal seria lares do perfil do Salmo 128, onde os rebentos da oliveira estão crescendo em volta da mesa. Quem são os rebentos da oliveira? Os filhos. A videira frutífera é a esposa, o marido que teme ao Senhor é o marido, mas os rebentos da oliveira, que são os filhos, eles deveriam crescer em volta da mesa. Por quê? Porque a educabilidade mais fundamental que o menino judeu recebe é em volta da mesa. A ideia que o presidente leu hoje, lá de Deuteronômio, o livro de Devarim, que é a repetição da lei, de inculcar, de colocar, de introjetar a palavra nos filhos, é a partir da mesa. Abrindo um parênteses, você percebeu que as famílias brasileiras perderam a mesa? Você percebeu que, eu sei, as responsabilidades são grandes, mas à medida que a gente tem a oportunidade de se assentar na mesa, pai, mãe e filhos, nós perdemos essa oportunidade e cada um está pegando o seu prato e ir num canto específico e se alimentar e a mesa ficando vazia. Não, a mesa é lugar do quê? De agradecer as dádivas que vêm de cima para baixo, porque mesa para judeu é como se fosse um altar. E nesse altar, as famílias não frequentam mais. E vocês, professores, recebem alunos que não têm essa mesa. Vocês recebem alunos que toda semana, se por acaso se encontram com vocês só no domingo, mas toda semana a escola lá está dizendo o seguinte: olha, você pode ter as primeiras experiências sexuais, mas use preservativo. Que toda semana, quem sabe, por assédio, o traficante está lá na frente, o pedófilo está passando por lá, e vocês têm contato com essas pessoas. Gente, me dói o coração, quando eu vou pregar nas regiões ribeirinhas que tem no Pará, na ilha do Marajó, por exemplo, quando eu vejo meninas de 12 anos grávidas. Tem um período específico do ano, desculpe falar, a cidade de Breves, por exemplo, se encosta vários e vários navios, e você vê chegar em pequenas embarcaçõezinhas, homens que estão remando com crianças dentro, que entram lá para favores sexuais. Aí você descobre que esses que levam essas crianças são seus pais. E muitos são membros da igreja. E é esse tipo de gente que você está cuidando, está preparando para alguma coisa. Você parou para pensar o tamanho desse embate? Porque o diabo, ele odeia a criança. O diabo odeia a criança por quê? Porque criança é padrão daqueles que querem morar no céu. O diabo odeia a criança porque ele não pode se reproduzir. Não existem demônios ou demônias que sejam grávidas, por exemplo. Eles não se reproduzem. Essa dádiva que Deus deu para o ser humano é exclusiva a nós. Não são de demônios e nem de anjos, são nossas. E todo garoto e garota que nasce nesse planeta, o próprio Deus diz: são meus. Todos me pertencem. Eles são todos herança do Senhor. Mas eu sou obrigado a dizer, você que é pai, você que é mãe,
Me perdoe, você está criando filhos para dar para os outros. Porque filho é sangue. Você é carne e osso. Você é monossomática ao seu marido, à sua esposa, mas o filho é carne e sangue. Tu vai ter que mandar ele embora um dia, e ele naturalmente vai. E que tipo de mensagem você vai mandar para fora da sua casa, mediante aquilo que ele está aprendendo de você? E às vezes você, professora, você, professor, o único contato que esses alunos, que essas pessoas terão com Deus, é mediante o que vocês têm para dar. É mediante o que vocês têm para entregar. Aqui, agora, nesse ponto, eu tenho uma notícia muito alarmante para vocês. Eu conheço muita gente dos Estados Unidos da América. Eu trabalhei com muitos americanos de 97 a 2004 nessa empresa israelense. E tenho contatos com alguns até hoje. Você sabia que o movimento satanista é muito grande na América? Infelizmente. E o movimento satanista, segundo informações verídicas, eles estão usando de uma estratégia agora para infiltrar no meio de igrejas cristãs. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão preparando pessoas, homens e mulheres que trabalhem, sabe com quem? Com criança. Foi dito algo aqui nesta noite muito sério. Você quer ensinar sobre Deus para essas crianças, você tem que ter uma experiência com Deus. E nós, pais, vocês, não é só você chegar no culto, meu filho, você não vai atrapalhar o culto do papai hoje, ainda bem que tenha o cultinho, ainda bem que tem a escolinha, ainda bem que tem a professorazinha, que vai te mostrar o filminho e a historinha. É tudo no diminutivo, parece, né? É tudo no rasteiro, né, gente? É tudo no pequenininho. Não, pelo amor de Deus. Essas professoras, elas estão preparando basicamente o que vai ser a igreja em termos lideracionais e de adoração do amanhã. São a igreja do arrebatamento hoje, mas estão sendo preparados para ser pastores, pregadores e líderes amanhã. Quem sabe você está preparando nessa sala de aula um homem que vai revolucionar e trazer um grande avivamento na terra. Por que não? Mas eles estão se infiltrando em nosso meio. E você percebeu, como dói ter que dizer isso. O projeto contra a questão de criança faz o que? Menos de uma semana que foi liberado. Acho que eu posso dizer, por causa de um segmento político, liberado a questão para discutir a descriminalização da volta de Moloque. Assim como eles sacrificavam crianças no ventre de Moloque, me parece que querem sacrificar novamente crianças existencialmente no ventre de Moloque de novo. E pasme o que eu vou dizer para vocês aqui. Isso aqui é produto de estatística, produto de pesquisa. Se por acaso for liberado o aborto nesse país, irmãos, no Brasil vão ser assassinadas 115 mil crianças todos os anos. Você parou para pensar o que é isso? 115 mil crianças todos os anos. Eu posso dar uma quebradinha no protocolo só por um segundo? Vocês me permitem? Me permita levantar a mão aqui para o céu e falar 3 coisas. Vocês deixam? Vocês me permitem? Primeira coisa, há poder no sangue de Jesus. Segunda coisa, há poder no sangue de Jesus. Terceira coisa, há poder no sangue de Jesus. Enquanto do outro lado, a palavra diz, ensina ele no caminho.
Ou seja, o que é isso? Alpinei, Hanal, Hanok, anda com ele, caminha com ele, se ajoelha com ele, ensina ele a amar a Deus, ensina ele a amar as coisas de Deus. Se eles não têm isso em casa, professores e professoras, cabe a vocês serem os sacerdotes dessas crianças, que é trazer Deus para eles e levar eles até Deus. O professor de criança, ele é uma espécie de um sacerdote informal. O professor de criança, eu gosto muito dessa palavra professor na língua hebraica, é moré. Moré, sabe o que é moré? Chuva. A palavra moré e chuva é a mesma coisa que a palavra professor. De onde vem a chuva? Vem de cima. O que ela faz? Ela rega a terra. O que é isso, professor? Busque de cima para regar a terra fértil desses coraçõezinhos inocentes. Aleluia. Porque senão, o que vai acontecer com essa geração? Quem vai apresentar Deus para eles? Quem que vai trazê-los mais perto do Senhor? É por isso que, não desmerecendo, pelo amor de Deus, nenhum ministério da igreja, nenhum segmento da igreja, mas a base da igreja, o alicerce da igreja nesse sentido, é o trabalho que vocês fazem. O trabalho que às vezes vocês sabem que é criticado, porque ele é muito colorido, né? Ele tem muitas bexigas, não é verdade? Ele tem muitas telas, não é verdade? Claro que tudo é um início apenas, eu vejo tudo isso como estratégia atrativa. Porque a finalidade de tudo isso é o quê? É que eles tenham uma experiência com Deus. É que eles olhem para uma mesa de ceia e dizem: eu também quero celebrar o corpo do Senhor. Eu também quero celebrar o sangue do Senhor até que Ele venha. Que eles olhem para um tanque batismal. Olha, eu também quero ser imergido nessa. Eu quero nascer de novo e dar esse testemunho público todos os dias. E isso de livre, espontânea vontade. E não vai se resumir só aquela salinha, não. Aquela salinha colorida, não. Eles vão ter uma experiência com Deus. Isso cabe a vocês. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus, senhores. Eu estou sentindo a sua graça aqui nesta noite. E se nós não fizermos isso, pode ter certeza, traficantes farão. Como é doído subir Morro do Rio de Janeiro. Meu Deus, como é doído, gente. Garotada com 14, 13, 12 anos de idade segurando rifle, né? Você tem que abaixar o vidro do carro para poder subir, ver que é o pastor subindo, o pregador e tal. Às vezes te param, faz você descer do carro, pede oração para você. E alguns acabam dizendo, né? Eu peço oração porque aprendi com mamãe, e mamãe congrega naquela igreja que tu vai pregar. Como é dolorido, como é doído isso. Aí você vê, por pesquisa, a expectativa de vida desse pessoal do Morro do Rio, envolvido com tráfico. A maioria filho de crente, expectativa de vida, 22 anos de idade. Outra coisa dolorida também, você faz pesquisa, por exemplo, sistema carcerário. 700 mil pessoas presas, 700 mil, 37% filho de crente. Você chega nas celas, dói no coração, você pergunta o nome deles, tudo nome bíblico. Tudo nome bíblico, gente. Faz 2 meses eu estive em Amsterdã, conversando com alguém lá de Amsterdã, a pessoa me deu a seguinte notícia, sabe que notícia que me deu? Que os presídios em Amsterdã estão sendo fechados, sabe por quê? Falta preso, falta bandido para prender, e aqui no Brasil que tem 40 milhões de crentes, as cadeias crescem a cada dia, e a Holanda é um país ateu. Aí eu leio na Bíblia, se o povo do Senhor, que se chama pelo seu nome, se humilhar, o que é isso, gente?
buscar a face dele, orar, se converter dos maus caminhos. Ou seja, irmãos, são 40 milhões de evangélicos no Brasil, são 80 milhões de joelhos, e a nossa terra está doente, a nossa terra está doente. A criminalidade, ela tem surrupiado muitos jovens que eram para estar aqui, junto conosco, de lares destroçados, e que não tiveram a chance, quem sabe, de ter um professor, alguém que lhe apresentasse Deus. Você parou para pensar a dimensão da tua responsabilidade? Porque se a casa falha, se por acaso você tem contato com eles, essa prerrogativa, ela vai cair sobre vocês. E então não é só o momento lúdico da brincadeira sadia, não é só isso não, gente. Vocês estão tratando de valores daquilo que vai ser a igreja daqui a pouco. Vocês estão cuidando dos nossos futuros pastores, dos nossos futuros pregadores. Há homens e mulheres de Deus que estão debaixo da alçada de vocês. Eu estou aumentando a carga de vocês, essa é a minha intenção, estou fazendo isso de propósito, porque é a grande verdade. Como eu queria que o norte, o sudoeste, o nordeste tivesse um momento como esse, onde a igreja do sul do Brasil, que eu tenho honra e orgulho de fazer parte, parou para chamar professores de crianças. Não, mas criança não dá retorno, criança não dá isso. Não, pelo contrário, eu louvo a Deus pelo pastor Nilton dos Santos, que abre a porta da sua igreja para dizer o seguinte: olha, a igreja chamada criança, ela não está sendo preparada para ser amanhã, não, é a igreja de hoje, mas vai dar continuidade à obra que nós começamos, em nome do Cordeiro de Deus. O morango caiu por minha culpa. Então, voltando ao texto, eu preparei uma apostila aqui do Jean Piaget, não estou conseguindo nem chegar perto dela. Então, ensina o caminho, Al-Penir, Lanahal, Hanuk. O que é isso? Anda junto com ele. Sabe aquele garoto que não está aparecendo mais? Sabe aquele menino? Você lembra o nome dele, né? Vai lá na casa dele. Porque tem muitos que não aparecem aqui na igreja, que não vêm na igreja. Não estou falando isso existencialmente, falando Blumenau, mas tem muitos que não vão mais para a igreja. Sabe por quê? Porque o papai e mamãe mandou esmolar no sinal. Foi o caso de algumas regiões ribeirinhas, porque papai e mamãe mandou se prostituir num barco. Por isso que não aparece mais, por isso que não vem mais. É como se as trevas vissem o seguinte: não, esse professor está trazendo o que os pais não estão trazendo, então eu vou neutralizar a presença dele em sala de aula. Se nós fazemos estratégias, senhores, o diabo tem também as suas estratégias. Eu posso fazer algo aqui? Estenda a sua mão, por gentileza. Me permita dizer da parte de Deus a vocês que estão me vendo aqui nesta noite, a você que está aí na sua casa, quem sabe acompanhando a The Blue pela internet: praga nenhuma chegará na sua tenda. A sangue navega e sangue no umbral da sua casa. O seu filho será uma bênção na mão do Senhor. Os seus netos serão bênçãos na mão do Senhor. Os seus bisnetos serão bênçãos na mão do Senhor. Eu profetizo glória na sala da tua casa, na cozinha da sua casa, até nos quartos e banheiros da sua casa. E você vai bater no peito dessa noite e vai profetizar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é você e a sua igreja, é você e a sua casa. E se começar na sua casa, vai aparecer na igreja. A igreja está debaixo de glória, mas eu quero que a sua casa também esteja. Aleluia. Oramanda la calassoria manda ele acheria. Quem levanta a mão e glorifica o nome do Senhor nesse seminário, nesta noite?
Solte o teu glória a Deus, professora. Solte o teu aleluia, professora. Fale línguas estranhas, professora. Oh, professor que me ouve aqui nesta noite, não tem nada de errado o infante pequenininho ver você profetizar lá no cultinho. Não tem nada errado. Não tem nada errado ele ver que professora, que titia é cheio do Espírito Santo do Deus vivo. Não tem nada de errado nisso. Aleluia. Piala colamosoria maneia caias. Plafa seria nolia calasoria macheria bai. Te calasenian de caia plofia que chega. Aleluia. 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 Que ela calaceia malaceia. Aleluia. Acerca dos pequenos, acerca dos meninos, a Bíblia chama ele de flechas. A Bíblia trata a garotada como flecha. Chega até a dizer que é Macários, é bem-aventurado aquele que encha da sua aljava essas flechas. Flecha, você sabe que é para ser atirado, né? Só que antes de atirar a flecha, você traz ela bem para perto do coração. Quando você traz para perto do coração, aí você atira. Eu quero que quando você atirar o seu filho, você esteja atirando um profeta para esse país. Eu quero que quando você atirar a sua filha, você esteja atirando uma missionária para esse país. Eu quero que aquele filho seu que foi atirado, no bom sentido, me entenda, que já está na sociedade casado, quem sabe até se afastou da igreja, mas creia, há uma promessa na Bíblia, que seus filhos serão profetas, os seus filhos serão profetas. Então os filhos profetas, senhores professores, senhores coordenadores, por um momento ele vai passar pelas mãos de vocês. Por um momento, a doutrina bíblica que eles terão não serão necessariamente da liderança da igreja, serão de vocês. O desejo, a descoberta, o descortinamento do talento que é inerente a eles, os primeiros a perceberem, a terem esse feeling, serão vocês. Vocês estão fazendo, por assim dizer, o trabalho mais importante que existe, pela sobrevivência da igreja. Porque toda hora a igreja está sendo desafiada com relação à sua sobrevivência. O Voltaire, uma vez lá no século XIV, chegou a dizer, olha, daqui 100 anos o cristianismo não vai existir mais. E me parece que a cada dia eles estão desafiando a sobrevivência da igreja. Não estão com o canhão ideológico contra os velhos, não estão. Não estão com o canhão ideológico contra os de meia idade. Você sabe para onde está virada a arma ideológica? Vocês sabem muito bem. Vocês sabem onde está a questão da nefanda ideologia, que eu não vou falar o resto. Vocês sabem do que se trata. Me perdoe o termo, esses dias um camarada lançou um projeto chamado, Descobrindo a Criança Viada. Me perdoe a palavra chula desse projeto nefando que tentaram introjetar na sociedade. Porque aí eu fico pensando,
mas por que tudo isso? Por que tudo isso? É criança, meu Deus, inocente, infante, que não tem a cognição ideal para decidir muita coisa. Mas a grande realidade é o seguinte: se você conquista elas agora, ninguém toma. E aqui tem um lado negativo da coisa. Você sabe com que idade é preparada uma criança pela ala radical islâmica para ser mártire? Com 2 anos de idade. Com 2 anos de idade é preparado pela ala radical islâmica de países, principalmente indo lá para o norte de Israel, para serem mártires. Então me parece que as trevas entendem exatamente aonde começar. E por incrível que pareça, a Bíblia chega até a dizer que os filhos das trevas, que se enquadra muita coisa que eu citei aqui, eles são mais prudentes do que nós. Eles estão mais espertos do que nós. Foi feita tanta palavra, tanta pergunta hoje, através do nosso presidente, para a gente poder refletir o que é que nós estamos fazendo com essa, digamos assim, joia preciosa que Deus nos confiou. Uma coisa eu sei: se você não conhece o caminho, não se atreva a levar alguém para o caminho que você não conhece. Se você não teve a experiência, não se atreva a experienciar isto com alguém de algo que você não teve. Mas esse seminário e outros que virão, ele serve exatamente para isso, para chamar você, professora, para chamar você, professor, para mais perto daquele que tem um plano para os seus discípulos, para os seus alunos. E eu termino dizendo nesta noite: Deus vai te usar de maneira poderosa. Deus vai te usar de maneira poderosa.